Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista e voluntária do Departamento de Comunicação da APMT. E eu estou aqui e agora com você para falar de mais uma vida que me inspira. Na verdade, uma vida que tem inspirado milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu estou falando do pregador e escritor puritano inglês John Bunyan. Talvez você não saiba onde nem quando ele nasceu ou morreu, mas você conhece o seu sucesso literário mais conhecido, que é nada mais nada menos que o livro cristão mais lido do mundo. Intérprete e cristão olham para o homem que estava enjaulado. Intérprete, pergunta cristão, haverá esperança para um homem em tão terrível condição? Pergunte a ele, peço tu que o faças. Intérprete diz, diga, homem, há algum outro destino para ti, se não permaneceres preso nessa jaula de ferro? Não há, respondeu o homem. Por quê? O Filho do Deus bendito é misericordiosíssimo. E o homem responde, eu o crucifiquei outra vez, o desprezei, rejeitei seus caminhos de retidão, profanei o seu sangue e ultrajei o Espírito da graça. Portanto, fui privado de todas as promessas. Agora, nada me resta além de ameaças terríveis e aterradoras, do julgamento e da ira ardente que haverão de me consumir como a um inimigo. Já sabe qual é o livro? Guarda aí que a gente já volta nesse assunto. John Bunyan nasceu em 1628 em Hareldine, no condado inglês de Bedfordshire, Inglaterra, batizado ali perto em Alstow, no mesmo condado. Ele era de uma família pobre. Nessa época, poucos tinham a oportunidade de aprender a ler e escrever, mas o seu pai enviou ele para a escola para aprender os dois. Seu pai foi apenas um funileiro, latoeiro, aquele homem que viajava pelas cidades consertando panelas, frigideiras. Bunyan herdou a profissão do pai até que foi convocado pelo exército parlamentar de Newport Pagnell em 1644, onde ele serviu por 3 anos. Embora criado na igreja anglicana, Bunyan não conhecia a graça. Durante toda a sua adolescência, ele foi marcado por pesadelos, por angústias, por medo do inferno. A noção de que era um grande pecador, que tinha praticado o tal pecado imperdoável, o atormentava e o atormentou por anos. Aliás, é possível que o fato de ter tido tantos sonhos assustadores o levou a escrever o seu clássico cristão mais popular de todos os tempos. E aí, já sabe o nome? Bom, em 1649, ele se casou pela primeira vez com uma moça muito crente, mas o nome dela se perdeu na história e a gente chama ela aqui de Senhora Bunyan. Ela faleceu depois de 6 anos de casado e deixou 4 filhos: Mary, que tinha nascido cega, Elizabeth, Thomas e John. Ele se casa novamente em 1659, também com uma mulher muito piedosa, Elizabeth, que foi a sua companheira e auxiliadora até que ele morreu aos 60 anos. Quando os cristãos dão ouvidos a homens carnais, desviam-se do caminho que devem seguir e pagam um preço elevado por isso. Pois o mestre sábio mundano nada faz além de indicar ao santo o caminho para a escravidão e o infortúnio.
Que fazes aqui, cristão? Perguntou o evangelista. Cristão não sabia o que responder. Não encontrava palavras e permaneceu em silêncio diante dele, que continuou: Não és tu aquele que encontrei às portas da cidade da destruição? E cristão responde: Sim, caro Senhor, sou eu. E evangelista fala: Não lhe indiquei eu o caminho para a porta estreita? Sim, caro Senhor. E evangelista pergunta a cristão: Como então te desviaste tão depressa? Estás agora fora do caminho. Se você reconheceu os personagens deste livro, então você já sabe de qual eu estou falando. Mas vamos continuar. A caminhada de John Bunyan entre o desespero e a graça foi uma baita de uma peregrinação. Esse trecho do livro mostrou bem isso. Mesmo quando convertido, inúmeras vezes a sua mente o açoitava, trazendo sobre ele o fardo do pecado. O primeiro passo rumo à graça triunfante se deu por causa da senhora Bunyan, que era uma mulher muito pobre, mas ela herdou duas coisas importantes do pai: a fé e 2 livros que influenciaram muito seu marido. The Plain Man's Pathway to Heaven, A Jornada do Homem Comum ao Céu, de Arthur Dent. E o outro, The Practice of Piety, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. O segundo episódio aconteceu quando Bunyan jogava Tip Cat. Não, gente, Tip Cat não é um jogo de tabuleiro nem de mesa. Tip Cat tá mais para um beisebol de rua. Bom, ele estava jogando Tip Cat, quando de repente ele ouve uma voz: Queres deixar os pecados e ir para o céu? Ou preferes continuar pecando e ir para o inferno? Ele ficou surpreso com a voz, mas continuou jogando. O mais importante evento aconteceu quando ele ouve, meio de escanteio, a conversa de algumas senhoras falando sobre novo nascimento e outras experiências. E aí, num bate-papo com elas, ele descobre que elas frequentavam a St. John Church, uma igreja batista em Bedford, pastoreada por John Gifford, que viria a ser como um pai para Bunyan. Então, ele ainda fez uma tentativa frustrada de salvação pelas obras, através da busca pela santidade, pela sua própria força, mas já frequentando a igreja batista, ele se converte e é batizado em 1953 pelo agora amigo e também pastor John Gifford. Continuei sonhando e vi que a estrada pela qual o cristão haveria de caminhar estava cercada por um muro de ambos os lados, o qual chamava-se salvação. O sobrecarregado cristão correu pelo caminho, mas não com pouca dificuldade, por causa do fardo que ainda carregava. Correu até chegar a um lugar íngreme, onde havia uma cruz e mais abaixo um sepulcro. Então vi em meu sonho que, ao aproximar-se da cruz, o fardo de cristão se afrouxou de seus ombros, caiu ao chão e rolou até a entrada do sepulcro, onde tombou e desapareceu. Cristão alegrou-se, seu semblante se iluminou e disse, cheio de felicidade em seu coração: Ele me concedeu alívio pelo seu sofrimento e vida pela sua morte. Cristão ficou parado por um momento, observando e refletindo, pois fora para ele uma grande surpresa que a visão da cruz o tenha liberto do pesado fardo. Gente, quem poderia ter escrito uma coisa tão linda, maravilhosa e profunda como essa, se não tivesse tido um encontro sincero com Jesus? Ele mesmo diz que o seu tormento se acabou quando ele sentiu a convicção da justiça na sua vida. Essa convicção ele chamou de triunfo da graça. Sua autobiografia se chama Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, e aí, já descobriu o nome do livro? Se você é esperto ou se já procurou no Google, você sabe. Esse trecho que eu li e os outros 2 também são do Clássicos da Literatura Cristã, traduzido para mais de 100 línguas
e tido como o livro cristão mais lido depois da Bíblia. Eu estou falando de O Peregrino, de John Bunyan. Gente, eu preciso confessar que eu conheço esse livro há muito tempo. Eu já ouvi falar muito bem dele e foram muitas indicações sobre ele, mas eu só fui ler ele em 2020, aliás, foi a minha última leitura. E eu me arrependi de não ter lido ele antes, inclusive quero traduzir ele para o teto, é um livro muito bom. Ele é fantástico em todos os sentidos, porque também é uma literatura fantástica, é uma alegoria cheia de teologia, de alma, de confissão. Eu diria que até uma biografia do John Bunyan, tanto quanto o Graça Abundante. Mas enfim. Ele escreveu cerca de 60 livros, ele usou um estilo mais tradicional nas suas obras teológicas, mas, gente, ele fez uso de muita alegoria, ele foi bem subjetivo, ele expressou seu estado de espírito, suas lutas interiores, suas emoções, ele usou a sua história para contar para as pessoas sobre os assuntos mais diferentes, conversão, santidade, edificação, batalhas, perseguição, sofrimento, unidade, oração. Tem um material, um livro, aliás, chamado Oração. Gente, sem nunca deixar de trazer uma linguagem clara, uma linguagem acessível. Afinal, muitos dos seus livros eram evangelísticos, né, para as pessoas entenderem. Lembrando, gente, que as suas alegorias, como o Peregrino e tem também a Peregrina, e uma outra bem conhecida, a Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade da alma humana. E tantos outros livros, todos são bem teológicos. Teológico e reformado, sim. Ah, mas ele não era de família anglicana? Sim. Ele vem de família anglicana, mas ele rompeu os laços com o anglicanismo, assumindo uma posição separatista, é essa mesma palavra, ao optar por uma teologia reformada e o puritanismo. E aqui, gente, eu vou falar um pouquinho de história para você entender um pouquinho o contexto. A Igreja Anglicana surgiu em 1534, mas num contexto não apenas religioso, mas também político, porque nasce como a Igreja da Inglaterra, já é uma igreja estatal, em oposição tanto religiosa quanto política à Igreja Católica. Ela nasce para anular o casamento do rei Henrique VIII e ele recebe então também o título de soberano da igreja, soberano do Estado, soberano da igreja. Ainda na década de 30 surge o movimento dos puritanos. Os puritanos são os calvinistas ingleses. Eles nascem para combater essa ideia de uma igreja estatal, uma igreja controlada pelo Estado, e também critica um pouco essa herança tão católica que o anglicanismo traz, principalmente com relação à liturgia e o ritualismo. Mas no reinado da rainha Elizabeth I, na segunda metade do século XVII, o anglicanismo se consolida ali na Inglaterra. Anos depois, John Bunyan nasceu no século XVII, não no XVI. Então, anos depois, durante a Revolução Puritana, que acontece de 1641 a 49, lá está John Bunyan, aos 16 anos, sendo convocado pelo exército de Cromwell. Cromwell é aquele cristão puritano que depõe e decapita o rei Carlos I. Aliás, gente, eu sugiro que vocês assistam também o filme Morte ao Rei, de Mike Barker. Ele é de 2003, mas é uma ótima produção para mostrar o contexto e a vida ali da Inglaterra nessa época. Cromwell morre em 58, 2 anos depois, Carlos II, o herdeiro que estava exilado, volta para a Inglaterra e restaura a monarquia e a igreja estatal. Esse é o contexto, então, que John Bunyan exerce o seu ministério. E quando a gente diz que John Bunyan era um separatista, um puritano, o que a gente quer dizer? Então, algumas questões podem ser destacadas aqui para identificar o puritanismo do século XVII ali na Inglaterra. Primeiro, eles defendiam que a experiência religiosa era individual, embora vivida coletivamente. Quer dizer, Deus não chama um país inteiro, para ser seu. Essa experiência não tem origem no homem, mas em Deus e no chamado de Deus.
quer dizer, soberania de Deus, eleição. A obediência e submissão à vontade de Deus é uma resposta daquele que foi chamado, uma resposta ao chamado de Deus, não uma busca por Deus. Sem contar que ainda tinham questões litúrgicas, como os puritanos defendiam o ministério dos leigos, não queriam o uso dos trajes litúrgicos, como a gente vê até hoje na igreja anglicana. Defendiam que se podia pregar fora da igreja. John Bunyan foi um grande pregador, plantador de igreja ali nas vilas, nas áreas rurais da Inglaterra, de Londres. Fazia as reuniões nas casas, ao ar livre, e sem a necessidade de seguir aquela liturgia tão forte do culto, podendo ter um culto mais informal. Essas e outras coisas definiam os puritanos do século XVII na Inglaterra. Não se curvar a essas imposições foi o que fez John Bunyan ser processado várias vezes e preso por quase 12 anos consecutivos. E ele teve a oportunidade de voltar atrás, porque 3 meses depois de ser preso, o rei Carlos II deu a ele a chance de se tornar um ministro anglicano e se submeter às regras da igreja estatal, mas ele se recusou e, na sua defesa, ele leu a carta de 1 Pedro dizendo que cada um exerça o dom que recebeu em defesa do ministério leigo. Ele era tão ousado e sincero nas suas pregações, ele foi tão querido que até na cadeia ele fez amigos. Nos últimos 4 anos de prisão, o carcereiro liberou John Bunyan para ver sua família e pregar aos domingos na igreja, coisa que ele às vezes fazia acompanhado de um guarda da prisão. Gente, que confiança no seu pastor, hein? Ele é preso, vai pregar na igreja acompanhado de um guarda e ainda assim você ouve ele e aceita porque você sabe que é da parte de Deus. Depois de 12 anos, em 1672, o próprio rei faz uma declaração de indulgência, liberta Bunyan, então ele se torna um pregador licenciado da Igreja Batista e se torna pastor da St. John Church, em Bedford. Depois disso, ele começou a atrair multidões de pessoas. Milhares de pessoas se reuniam durante a semana, no final de semana. Chegava a culto de domingo em que John Bunyan pregava para 3.000 pessoas. Gente, 3.000 pessoas no século XVII na Inglaterra era 3% da população de Londres. E, embora ele nunca tenha sido ordenado oficialmente bispo, ele era chamado de Bispo Bunyan porque as pessoas reconheciam não só o seu talento para pregação, mas também a força, a convicção dos seus sermões. Então, ele foi um homem que influenciou muita gente da sua geração e também influencia muita gente agora. Espero que você seja influenciado, inspirado por este homem maravilhoso. Bunyan deixou uma grande herança para a Inglaterra, uma herança do puritanismo, uma herança em publicações. Mas como será que está a Inglaterra hoje? Vamos ouvir os nossos missionários da APMT que trabalham na Inglaterra para saber como está a situação. Olá, queridos ouvintes do nosso podcast. Eu sou o missionário Ronaldo, pastor Ronaldo André, do Presbitério de Brasília. O nosso projeto é servirmos no Reino Unido. E hoje eu quero trazer aqui para vocês alguns dados em relação ao cristianismo naquela região. É fato e notório que muitos no Reino Unido têm perdido a sua fé no cristianismo tradicional e optado aí por religiões das quais não comungam com os princípios da fé cristã. Segundo as estatísticas de 2016, o censo religioso inglês, ele é só feito de 10 em 10 anos, aponta que mais da metade da população inglesa se considera sem religião. Entre esse grupo, os que estão entre 18 e 24 anos são os mais afetados, aí nessa idade de sair de casa, de ir para a faculdade. Esses jovens têm sido desassistidos aí na sua necessidade de se manterem fiéis ao cristianismo. O número de cristãos ainda é muito grande no Reino Unido, compõe aí cerca de 59% que confessam ser cristãos. É claro que na sua maioria são nominais,
né? A gente sabe disso e isso não somos nós falando, mas as próprias estatísticas demonstram que, apesar deles irem nas igrejas, eles não se consideram cristãos. Isso é muito comum. Porém, ainda eu diria que o grupo mais afetado está entre os jovens, né, nessa faixa etária, como eu disse, de 18 a 24 anos. Esse número compõe 71% dos jovens confessam não ter nenhuma religião. E para vocês terem uma ideia, esse número entre os idosos é de apenas 27%. Então, por isso, a igreja inglesa ainda é uma igreja de velhos. A pergunta que não quer calar é o que estaria por trás de tudo isso, né? Segundo os humanistas, isso se deve ao fato da igreja não mais se comunicar com o jovem. Eu acho que o problema está muito mais profundo do que isto. Hoje os pais não ensinam mais o cristianismo, a fé cristã para os seus filhos. As igrejas se tornaram liberais e o secularismo entrou de vez no país e nós vemos um decréscimo aí significativo no número de cristãos. Então nós precisamos nos levantar, obedecer o ID que Jesus Cristo nos deu de irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, a todas as nações da terra, e não somente em algumas regiões que nós julgamos serem mais necessárias, né? O próprio Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ainda existe esperança sim, mas nós temos que nos mobilizar e nos levantarmos para levar o evangelho não somente ao Reino Unido, como toda a Europa. Que Deus os abençoe. Obrigado por estar ouvindo esse podcast. Espero que você seja encorajado a levarmos o evangelho a toda criatura. A Inglaterra de hoje é um campo missionário. Aqui, uma igreja se fecha a cada mês. A herança cristã, que foi algo maravilhoso, que vários missionários foram para vários países, como exemplo o John Bunyan. Hoje, nós precisamos de receber missionários. Nós precisamos de receber pessoas que amem este país e que possam vir e pregar o evangelho para aqueles que acham que não têm necessidade do evangelho. Hoje vivemos numa sociedade onde as pessoas acham que não precisam de Deus. Aqui nós temos até uma igreja que é chamada a Igreja Sem Deus. As pessoas vão, entram, falam daquilo que eles estão vivendo, mas não tem nada a ver com Deus. E é uma igreja que, infelizmente, está crescendo. Uma das razões de nós estarmos aqui através da APMT é exatamente isso, para pregarmos o Evangelho. O nosso projeto é um projeto para trabalhar mais com asiáticos, com muçulmanos, mas também trabalhamos com outras pessoas. E Deus tem abrido as portas para pessoas ouvirem falar do Evangelho. Temos trabalhado muito com discipulado. Uma das coisas muito interessantes que nós ouvimos falar, esse problema com essa pandemia, as pessoas estão começando a se perguntar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Nós trabalhamos como voluntários para a prefeitura, o meu esposo trabalha fazendo compras, entregando compras para as pessoas idosas, e tem sido muito interessante ver, quando ele fala que ele é pastor, como é que as pessoas respondem. Nós tivemos uma pessoa que falou que ia para a igreja quando era jovem, que tinha lido a Bíblia e que não precisava de Deus. E agora, há pouco tempo, ela começou a ler a Bíblia de novo e até essa semana ligou para mim perguntando o que era o Velho Testamento. Porque ela ouviu a mensagem da nossa igreja através do Zoom e ela não sabia o que era o Velho Testamento. Essa é a situação que nós temos hoje, irmãos, de pessoas que não conhecem Jesus. A herança cristã que existiu aqui neste país já se acabou há muito tempo. Nós somos menos de 2% de evangélicos neste país. Tudo aquilo que foi pregado, o reavivamento que teve aqui neste país, hoje em dia nós precisamos de um reavivamento e precisamos também de mais missionários. Graças a Deus pelos missionários que se dedicam hoje ao povo inglês para encontrar ali os peregrinos do nosso tempo, não é mesmo?
Gente, que vida inspiradora do John Bunyan. Eu fui inspirada pela vida dele. Eu espero que vocês sejam inspirados aqui e agora por esta vida. Eu vou pontuar rapidamente alguns momentos da história deste homem maravilhoso. 1653, então ele é batizado na St. John Church por John Gifford. 1655 a 60, ele participa de debates públicos, gente, nos mercados de Londres, com os Quakers, que também eram cristãos, mas não reformados. Era a ágora da cidade, né? 1656, ele escreve seu primeiro livro, Some Gospel Truths Opened. E no ano seguinte, ele escreve A Vindication of Some Gospel Truths Opened. Ainda em 1657, ele começa a pregar sendo apenas um diácono leigo. Em 1660, enquanto pregava em uma fazenda perto de Ampthill Road, ele é preso, julgado e condenado à prisão. 1666, na prisão, ele escreve sua autobiografia, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Durante a prisão, infelizmente, também morre a sua filha mais nova, Mary. Aliás, gente, ele sofria durante o tempo de prisão de pensar que a sua família toda estava passando por necessidades financeiras e ele se angustiava de pensar que Mary, sua filha cega, poderia ser destinada a mendigar pelas ruas de Londres. Bom, 1669, mesmo preso, ele assume as pregações da St. John Church aos domingos. 1672, sai da prisão, é ordenado pastor batista reformado, e se torna um dos maiores pregadores da Inglaterra. 1677, ele é preso de novo por 6 meses. Dentro da prisão, ele ainda colabora com a London Baptist Confession of Faith, a segunda confissão de fé londrina de 1677. Ela foi subscrita anos depois pelos ministros e representantes das igrejas reunidos numa reunião de 1989. Claro, da prisão também, ele escreve a maior obra da literatura cristã, O Peregrino, que foi publicado em 1678, e morre em Londres no ano de 1688 de pneumonia depois de uma chuva numa viagem a cavalo, sendo sepultado como um dissidente no cemitério de Bunhill Fields, localizado em frente à Capela de Wesley, em Londres. Amigos, John Bunyan foi um herói da fé. Ele primeiro lutou intensamente consigo mesmo, com a sua própria consciência, com seu senso de pecado, até encontrar a triunfante graça. Ele lutou. Por muitas vezes, depois de convertido, ele ainda lutou contra a sua incapacidade, a sua indignidade de ser chamado um servo de Deus e ser usado por ele. Ele lutou a ponto de ser preso contra uma igreja que se rendeu ao Estado, que submeteu sua pregação, seu governo, sua liturgia às vontades de um rei. Como a gente não seria inspirado por um testemunho desses, não é mesmo? E não só John Bunyan, mas também O Peregrino tem o seu legado. Em 1865, ele já estava na 10ª edição e hoje, além de ser publicado em mais de 100 línguas, você acha e-book, O Peregrino para Crianças, O Peregrino Ilustrado, edição para pintar, mangá, desenho animado, musical O Peregrino. E não só isso, gente. Essa obra inspirou várias outras e eu vou citar só 3. Innocents Abroad or The New Pilgrim's Progress, de Mark Twain, sim, o Mark Twain, do Huck Finn, de 1869. E essa você não vai acreditar, mas você vai concordar. Em 1900, O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Gente, é só olhar para o Mágico de Oz e pensar no O Peregrino, como eles combinam, não é mesmo? E um que talvez muita gente conheça, O Retorno do Peregrino, de C.S. Lewis, que foi publicado em 1933. O que a gente conclui, gente? Que nem a prisão, nem a morte puderam conter John Bunyan.
pois hoje, aqui e agora, depois de 400 anos, ele ainda prega através da sua vida e através dos seus livros. Ficou inspirado, ficou inspirada? Então curte e compartilha. E eu vou dar uma tarefinha especial para vocês hoje. Eu gostaria que você compartilhasse com 5 amigos, e dissesse para eles: ouça esse podcast, é muito bom, é muito inspirador. Então vai lá e faz isso agora. Curte e compartilha com 5 contatos. Eu sou Tabata Mori e este foi o podcast Missionando. O Vidas que Inspiram de hoje, sobre o John Bunyan, contou com informações publicadas por Franklin Ferreira, José João de Paula, Ricardo Barbosa, Tiago Santos e os sites Puritanos e St. John Church. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.